Olá, malta jovem! Chegou a hora nice, a hora da juventude moçambicana. Animação, debate, aprendizado. Temas que abrangem a sociedade moçambicana. E, é claro, entretenimento. Nessa hora, você ficará a par de todos os assuntos que agregam valor à nossa juventude moçambicana. Atenção à contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a Hora da Malta. Olá a toda a juventude deste país, sejam bem-vindos à nossa Hora da Malta, Jéssica. Olá. Olá, e hoje nós trazemos para vocês um tema muito importante, porque na sociedade em que vivemos hoje sofremos muita pressão, né? Pressão dos amigos, da família, da sociedade, da internet. É isso que eu queria falar primeiro, só que você não deixou. Eu queria falar da pressão que a gente sofre nas redes sociais, principalmente, né? É uma pressão até que tá ali meio subentendida, não é muito exposta, não tá diretamente te pressionando a fazer algo, mas é normal, e principalmente para o jovem, se sentir pressionado a viver aquela vida de rede social, né? A vida dos influencers, a vida daqueles que têm carros de luxo, que têm muito dinheiro, que têm suas próprias empresas, que casam, descasam, trocam de mulher, trocam de homem, e aí eles olham para aquilo e pensam, isso que é vida, até porque a maioria desses influencers são jovens também, né? Então há uma certa pressão, né, por parte deles de quererem ser daquele jeito, né? Mas também existe, como você já tinha falado, a pressão dos amigos, da família, pressão para ter relacionamentos, pressão para beber, pressão para se envolver com as drogas, pressão para ter filhos também, né? Às vezes o jovem já está aí com uma certa idade e começa a haver uma pressão da família, né? Para aquele jovem trazer ali netos e sobrinhos, enfim, para dentro de casa, ainda que não esteja nenhum relacionamento sério. Verdade. E por que não também a pressão sentimental, né? A pressão para a moça que é virgem, rapaz que é virgem, perder a virgindade, porque muitos dizem que isso aí já ficou no passado, né? Quer dizer, são vários tipos de pressão em todo lugar, a todo momento, a todo instante. Muitos jovens sofrem a pressão. A pergunta é, o que você tem feito com a pressão que você recebe? Qual é a sua reação mediante a pressão? É sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje, na Hora da Juventude Moçambicana, e nós dois só ficaria chato, né? Não é verdade? É, muito chato. Por isso hoje é o dia em que nós temos aquela malta Manding Nice que juntos vamos bater um papo aqui e conversar sobre esse assunto. Deixa eu apresentar os nossos convidados especiais de hoje. Fiquem à vontade, apresente-se. Vamos lá. Olá, malta. Meu nome é Melaine Ungwana, tenho 21 anos e sou cabeleireira e estudante. Chamo-me Hawa, tenho 18 anos e sou estudante. Ok, seja bem-vinda, Melaine. Hawa. Chamo-me Mariamo, tenho 18 anos, sou estudante e também locutora da Rádio Moçambique. Perfeito, Mariamo. Voz de locutora, Olá, né? Chamo do povo Marcelo, eu sou negociante. Própria, tenho outros projetos. Tá certo. Marcelo também pode ser locutor. Olá, malta. Chamo-me Sara, sou estudante e faço encomendas. Tá certo, Sara. Sejam então bem-vindos à nossa Hora da Juventude Moçambicana hoje. Daqui a pouquinho vamos bater um papo com os nossos convidados. Cada um deles, né, Jéssica, tem uma história interessante em cima da pressão. Exatamente, por ser muito comum, né, os jovens cederem à pressão, esses que estão aqui, menos um, cederam à pressão. E um deles, não vou revelar ainda quem, mas um dos nossos convidados aqui não cedia à pressão, que é algo raro. Verdade. É algo raro. Então, pra gente ver que não é algo também assim, 100% da população cede às pressões, né? Então, é possível, sim, não ceder à pressão, mas vamos falar mais sobre isso no decorrer do nosso programa. Vamos dar um close nos convidados de novo? Coloca aí eles. Quem será deles, hein? Quem será? O suspense aí agora. Quem tem cara de que não cedia a pressão aí? Será o Marcelo? Acho que é coisa de homem isso, né? Será? Será a Hawa? Será a Melaine? Ou a Sara e a Mariamo? Já já você vai saber, vamos conversar com os nossos convidados. Mas agora, Jéssica, tem aquele quadro da curiosidade, né?
não é Você isso? Sabia. Vamos aprender mais com Você Sabia na Hora da Malta. Mas esse gajo aqui. Você nem me preparou. Você tem que ir pra lá, Joe. Tá bom. Epa. Não, aqui de novo. Ficou nice essa intro aqui. Vamos usar essa aqui mesmo. Como é que é, bom, pessoal? tá bom. Na boa. É isso que acontece quando colocam dois rapazes aqui. Bagunça. Organização total. Exatamente. Meu nome é Lourenço Júnior e estou aqui com... Mafastelo. Ah, Me proibiram de usar meu nome aqui em direto. Ah, é? Então agora oficialmente sou Mafastelo. Desculpa, Mafastelo ser Mafastelo. Mas eu quero. É uma história. É. Como é que estás, Lourenço? Eu sempre bem disposto. Aham. Mesmo com fome, mas estou bem disposto. É necessário às vezes. Exatamente. Exatamente. E tu, como é que estás? Eu também estou bem disposto. Right. Com moral, não é para dar a curiosidade de hoje. Tem que ter moral. E qual é a curiosidade? Se queres começar, então let's go. Lourenço, já ouviste falar do... Obviamente já ouviste falar, mas sabes qual é o órgão responsável pelo equilíbrio do nosso corpo? Os pés? Não. Lá, à vista parece que sim, mas não é. Posso dar a curiosidade, não é? Sim, please. Bom, numa primeira impressão parece que o órgão principal, ou responsável pelo equilíbrio, são os nossos olhos, mas não é. São os ouvidos. É estranho. Yeah. Nós temos um órgão responsável pelo equilíbrio que são os ouvidos. É estranho, não é? Porque nós pensamos que são os nossos olhos. Cabeça para baixo agora, para manter o equilíbrio do meu corpo. No nosso ouvido tem uma célula chamada labirinto, que estão em conexão com a gravidade, atenção. Estão em conexão com a gravidade, que quando nós nos movimentamos, os otolitos, esse é o nome que eu não havia dado, os otolitos entram em conexão com a gravidade. Eles mandam sinais nervosos para o nosso cérebro, que o nosso cérebro entende qual é a nossa posição atual, entende? E não só, também tem um outro órgão chamado ampola, vou colocar aí no rodapé, chamada ampola, que lá dentro tem um líquido nebuloso. Ok. Esse líquido é responsável também pelo equilíbrio. O que é que acontece? Só para situar os... Agora está Tá a lembrar, entendendo? por isso é que quando alguém te dá uma pá, você fica todo... Exatamente. É o que E também eu sempre gosto. no ouvido, right? Sim, é por isso que nós temos tontura às vezes. Ok. Por causa disso. Eu sei das coisas. É por isso que os mestres lá nas obras, eles costumam usar líquido que é para determinar o equilíbrio de certas sim, coisas. sim, porque sim, a água sim. sempre não falha. Sim. Chamam de nível, né? Exatamente, Aquele- sim. Então, é só perceber quando nós estamos a correr, aquele líquido começa a entrar em movimento. Ok. Só que quando nós paramos, os nossos olhos recebem a informação de que estamos em equilíbrio, estamos parados. Mas os otolitos não, ou a ampola não recebe essa informação por causa da inércia, continua em movimento. Então isso, o nosso cérebro recebe duas mensagens e fica sem entender nada. E logo temos aquela sensação de tontura. Leva um tempo para voltar ao equilíbrio daquele líquido que está em movimento, entende? Então voltamos ao equilíbrio. E não só isso, nós podemos entender isso quando nós vamos sentar, entramos em repouso constante. Já percebeste quando tu vais sentar, a tua tendência é de dormir. Sim. Por causa dos nossos ouvidos também mandam essa mensagem para o nosso cérebro que nós não estamos a fazer nada e porque o nosso cérebro não gosta de estar a fazer alguma coisa, entende tudo como sacrifício. Então ele te desliga, que é para ele descansar. Mas essa mensagem toda é passada através dos ouvidos, não os olhos. Os olhos, em algum momento, funcionam para isso, mas são os ouvidos que fazem isso. E foi isso. Aula de sapiência, mano. Olha lá. Minha curiosidade aqui, pá. Podemos terminar. Valeu. Até o próximo episódio.
Porque prontos. Mas ok, vou tentar trazer a minha curiosidade. Coloca. Minha curiosidade, na verdade, é uma curiosidade curiosa. Por quê? Porque, assim, vocês sabem por que existe um museu? Para que serve um museu? Vocês aí em casa sabem? Aqui, no background, sabem para que serve? Vou estragar a tua curiosidade? Não, pode dizer. O Serve para quê? museu é para mantermos o passado conosco, não é? Através de imagens, coisas que existiram até embalsamadas, não é? Exatamente. Então, o museu é exatamente isso. Servem para poder conservar um conhecimento, uma cultura de um povo, para poder se passar de geração em geração. É no museu onde nós aprendemos sobre a cultura de um lugar, sobre um povo e coisas de gênero. É por isso que lá sempre encontramos, e é daí, na verdade, onde surge a famosa frase que diz quem vive do passado é museu. Exatamente, porque no museu nós encontramos as coisas antigas, é lá onde nós vamos compreender como é que era, como é que nós falamos, por que falamos, como é que eram os animais que hoje não vemos e coisas do gênero. Só que existe um museu que é assim, super diferente. Um museu que eu nunca imaginaria que tem no Japão. E esse museu é um museu de noodles. Sabes o que são noodles? Não sei. Noodles são... Vocês nunca compraram aquela massa chinesa que vem instantânea, massa instantânea? Então, noodles é aquela massa instantânea com aquelas carninhas e não sei o que já vem ali pronto para ser preparado só com água. Ok. Então, no Japão, eles fizeram um museu onde as pessoas podem entrar dentro de um pacote de massa instantânea para poder estudar sobre o noodle. Isso eles fizeram em homenagem à pessoa que inventou o noodle. Um ano depois dele ter inventado, ano depois já homenagearam ele. Um ano depois, parece que a cena foi tão bombástica que o people do Japão ficou tipo, esse tipo aqui merece ter um museu dedicado a ele para poder estudar. Então, no Japão, se vocês quiserem saber como é um pacote de noodles ou de massa instantânea, vocês podem conhecer. Terá a oportunidade de entrar no pacote. Exatamente, entrar no pacote e por aí vai. Mas para que serve isso? Porque a massa instantânea, tanto é que até nos dias atuais, se vais a um shopping, quando chegas, tu não dizes que quero massa instantânea, dizes que quero massa chinesa. Ok. Por quê? Porque agora virou uma espécie, virou algo cultural deles. Então, para poderem guardar esse fato de que a massa chinesa foi inventada em um país asiático, no caso do Japão, eles fizeram esse museu para não se esquecerem. Porque, sabes, aí nós vamos entrar de novo numa outra história, sobre a história da própria massa. Que alguns dizem que nasceu na China, outros dizem que nasceu na Itália, e outros dizem que nasceu sei lá onde, e nunca se sabe. Então, para não haverem esses equívocos lá na frente, eles fizeram um museu de noodle. Então, todo people que quiser saber do que os noodles são feitos, como é dentro do pacote, como é que eles ficam ali apertados, não sei o que, é só ir para o Japão. Ok? E essa é a minha curiosidade de hoje. Super nice. Bem diferente. Muito diferente mesmo. E essas foram as curiosidades que nós trouxemos hoje. Esperamos que vocês aí em casa tenham gostado. Eu sempre procuro ser o primeiro a falar essas coisas, para não ter que falar nos canais, porque eu nunca me recordo. Então agora vejam as cenas dos canais com o Adriano. Eu não sei nada. Quais são os canais onde as pessoas podem assistir? A Hora da Malta. Preste atenção e assiste. Então, pessoal, continuem ligados ao programa Hora da Malta. Tem muitas cenas aí que vocês vão... canais, pai. Estou a dar introdução. Ok, vai. Ok, fiquem ligados à Eco TV através do canal 10 da TV Cabo. Espera, não é isso? Lelê!
Então, pessoal, fiquem ligados à Eco TV através do canal 6 da TV Cabo, canal 10 da TMT e também estamos nas redes sociais, Lourenço. Sim, claro, redes sociais, eu sei disso. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos também no Instagram. Estamos no Facebook, estamos no YouTube e estamos também no Instagram. No Face e no YouTube, vocês podem encontrar lá FJU Moçambique ou Eco TV Moz. E no Instagram vocês vão encontrar A Hora da Malta. Sigam-nos lá e venham conhecer mais do verdadeiro Você Sabia. Tchau, é um prazer. Tchau. A Hora da Malta, sempre ensinando, sempre a juventude aprende aqui através desse quadro muito top. Daqui a pouquinho, Jéssica, vamos falar sobre essa pressão que é o nosso assunto hoje, a pressão social, né? Que muitos jovens sofrem, muitas pessoas sofrem e isso aí tem levado muitos a maus caminhos nas suas vidas. Vamos a um rápido intervalo, nosso bate-papo vem logo a seguir. O assunto na Hora da Malta hoje é a pressão social, a pressão que jovens sofrem, pressão que muitas pessoas sofrem, mas afinal de contas, para vocês que estão aí em casa e os nossos convidados aqui, no vosso ponto de vista, o que leva o jovem a ceder a essa pressão? Raua, por favor, começa aí. Sim, eu quando entrei no ensino secundário, né, a 8ª classe, eu era uma jovem muito tímida, que só respondia aquilo que me perguntassem. Então, eu conheci um grupo de amizades, que nesse grupo de amizades, ele já era popular. Sendo assim, eu precisava também ser uma pessoa aberta. Foi daí que eu conheci a bebida. Para poder ter aquela coragem de conversar com os outros, eu precisava beber. Foi daí que eu bebi. Então, numa conversa de amigos, né, perguntaram se eu já namorava. Aí eu falei que não, começaram a me chamar de matreca. Ah, não, porque você não namora. Foi daí que eu procurei um namorado para poder me enquadrar naquele tipo de amizade. Sim, então, através desse namorado, né, ele também já bebia, então eu até já desrespeitava os meus pais. Tiveram vezes que eu cheguei em casa 0h, 23, mas mesmo assim eu não despertava. Eu só era feliz quando estivesse com amigos, mas quando eu estivesse em casa, eu via que na verdade eu não sou feliz. Tudo isso aí você queria, né, se enturmar com aquelas pessoas, né? Sim, sim. Então sim. aí começou, geralmente as pessoas tímidas, né, que não tem muita expressão ali perante os outros, né, acabam se enveredando por esse caminho para poder se soltar, né? Uma tentativa de se soltar, na tentativa de serem diferentes. Exatamente. Então aí você foi de um extremo para o outro. Sim, sim. Da santinha, caladinha para uma rebelde. Uma rebelde, né? Sim, sim. Quer dizer, a pressão. Olha só, a pressão, o que ela faz? Quem mais também quer compartilhar a sua história? Qual o vosso ponto de vista? Quem? Vamos lá? Isso. Bom, só respondendo à pergunta, né? Por que você acha que leva os jovens, O que é que leva os jovens a cederem à pressão? No meu ponto de vista, é a influência, né, das amizades. E quando a pessoa não tem, assim, um certo posicionamento, ou seja, ela não sabe o que quer, acaba por se deixar levar pela influência das amizades, porque a pessoa acaba se comparando e por estar também muitas das vezes em um círculo de mais amizades, a pessoa acaba também querendo fazer aquilo que aprende. Fazem, sim, né? os outros Sabe, fazem. uma coisa terrível é a mania da comparação, né? Não é, Jéssica? E o jovem tem isso. Muitos jovens, né? Todos nós já fizemos isso, né? Olha só o estilo do fulano, poxa, também queria ter aquele estilo, né? Essa comparação leva muitos jovens a sofrerem essa pressão também, né? E para poder serem aceitos, né? E serem vistos como os outros amigos, é que realmente eles acabam cedendo. Tá certo. Vamos lá, Sara. Vamos para Sara. Daqui a pouco a Mariama e o Marcelo continuam. Para você. Vamos lá. Eu acho que a maioria de jovens sofre a pressão por falta de segurança.
Eles sofrem com a falta de segurança. Boa. No meu caso, né, eu não tinha segurança em mim, então eu precisava da opinião dos outros. Por isso que eu fui atrás de uma amiga perguntando como eu podia fazer uma certa coisa. Só que ela me direcionou para outro sítio. Ela me disse, simples, namora. Eu disse, mas minha mãe diz que não é para ser. Disse, não, tua mãe dá muito tempo, você não sabe. Então, São das antigas, não entendem nada exatamente. desses cotas, né? Exatamente. Não é Então, assim? comecei a namorar. Ela me disse, já deste o que ele precisa. Eu disse, Assim nada. mesmo, na cara dura? Sim, na cara dura. Eu disse, não, não posso, minha mãe vai me matar. Tua mãe não vai saber, porque não vai procurar saber. Então, ela já, como eu negava de fazer aquilo, ela já insinuava, aquilo é mais delicioso do que feijão e arroz. Eu gostava de feijão e arroz. Cada coisa, né? E eu, Olha como só, gostava de sério feijão isso, hein? e arroz, eu começava já a calcular se do que o prato que eu mais gosto é mais delicioso do que isso. Então, isso tenho que cuidar com a cabeça. Eu tenho que experimentar. Então, eu perguntei outro dia para ela, você tem certeza que é anima do que feijão e arroz? Ela disse-me sim, feijão e arroz não é nada. Então, eu fui com a cabeça, só que no dia seguinte eu voltei e me enganaste. Que não foi da forma como foi, como era uma primeira vez. Então, desde aquele tempo, foi mesmo assim, ela me usava também. Porque também ela já aproveitou para usarem, né? Ela me usava muitas vezes. Ela, se precisava perceber que uma pessoa está interessada em mim, ela vinha até mim e dizia, vamos conversar com ele, você sabe, só para passar tempo. Então foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu acho que a insegurança que nos torna assim. É verdade, muito forte esse assunto, né, Jéssica? Insegurança. Quando a moça é insegura, o rapaz é inseguro, cede à pressão, né? Infelizmente, e depois ele é que acaba ficando com as consequências depois disso. Exatamente, né? Vamos lá, continuando aí, Marcelo, Mariamo, Marcelo, quem vai? Vamos lá, Marcelão. Sim. Eu digo, muitos jovens acabam caindo nessas armadilhas, falta do valor. Eu digo isso porque quando eu sempre me envolvia com mais amizades, porque eu não sabia o valor que eu tenho. Isso me fez sofrer muito na minha vida. Mas, por falta de valor, eu acabei caindo no caminho errado. Eu digo isso porque eu, quando ia lá, amigos procurando beber, brincando com ele, não é exatamente o que eu queria. Eu estava lá por estar, porque eu só queria acompanhar o que eles faziam, porque eu achava que eles eram felizes fazendo aquelas coisas. Quando se prostituindo. E por esta razão eu acabei entrando lá no caminho e eu comecei a beber. Sei que no dia que eu descobri que não era necessário procurar fazer isso, é quando eu tomei a decisão e mudei a minha vida. A partir dali você tomou uma decisão que mudou radicalmente, né? A sua forma de ser, de pensar. Porque muitos jovens também, quando não entendem esse valor que de fato, de verdade eles têm, Jéssica, acabam cedendo as coisas, né? Exatamente. O valor é fundamental, é crucial. A pessoa que entende o seu valor, ela não cede à pressão. Mariamo, conta aí a sua versão, o que aconteceu consigo? Você também cedeu à pressão, né, Mariamo? Cedi sim, porque eu não tinha autoestima. Minha autoestima era baixa. Por quê? Porque eu sou gêmea e a princípio eu achava que valorizavam mais a minha irmã com os amigos do que a mim. Então eu queria mostrar que eu era capaz. Foi, no entanto, que entrei numa escola e nessa escola tinha um grupo. Para entrar naquele grupo, eu tinha que fazer tudo aquilo que elas faziam. Elas lutavam, namoravam, dançavam funk, usavam roupas curtas na escola. E eu tinha que fazer tudo aquilo para encontrar aquela posição, para mostrar que, olha, a minha autoestima é superior que a vossa. Então, que eu era melhor que aqueles que falavam que eu não era nada. Então, eu procurava fazer tudo o que aquelas faziam para eu ser poderosa, para encontrar o poder nesse caso. E você gostava do funk? Não gostava. Não gostava. E namorei com um menino, eu não gostava, eu só namorava com ele porque as minhas amigas tinham namorado. E aqui não fica matreca. Se você é matreca, vai ter que sair do grupo, vai ter que perder fãs, porque nós tínhamos fãs na escola, fazíamos música, porque conheci uma colega que vinha da África do Sul. Ela fala Zulu, inglês e português. Ela usava roupas curtas. Então, eu de casa saía com uma roupa, chegava na escola, trocava, ficavam com aquelas coisas curtas e dançávamos funk na escola.
Meu Deus do céu, olha só a pressão, né, Jéssica? E em todos os aspectos, né? Até o ponto de ela sair de casa com uma roupa, trocar. E vemos que isso é um pouco comum, né, entre jovens, porque em casa querem pertencer ao ambiente ali da família, porque sabe que podem levar uma bronca, alguma coisa, mas na escola querem fazer de tudo para se adequar àquele ambiente também. Exatamente. Esse problema da pressão tem destruído a vida de muitos jovens, né? Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, nós vamos entender também como é que a pressão social se encara, como é que as pessoas lá fora encaram esse assunto e como é que os nossos colegas aqui venceram essa situação, porque hoje eles já não são mais baseados ou influenciados ou cedem à pressão, porque descobriram um valor importante que cada um deles tem e esse valor que você tem que ter em sua mente. Até já! O nosso assunto hoje é pressão social. Estamos aqui com convidados maravilhosos, olha só a alegria deles. E olha, cada um já contou um pouquinho a sua história, a sua experiência. Agora, pessoal, vamos às ruas, né? Vamos ver o que as pessoas pensam sobre esse assunto, qual é a visão deles. E já já nós vamos voltar dando continuidade à nossa Hora da Malta. Acompanhe. A sociedade é um conjunto de indivíduos que vive e partilha dos mesmos princípios, normas e hábitos e buscam pelos mesmos interesses. No entanto, quanto mais há convivência entre esses indivíduos, maior tem sido o hábito ou talvez a pressão social sofrida por quem se encontra inserido nesse meio. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição especial com o tema Pressão Social. Altura para ouvir a opinião do público sobre esta matéria. Acompanhe. Olá, seu nome? Luiz. Luiz, já sofreu por alguma pressão social em sua vida? Já. Em que ambiente foi? No trabalho, na escola? E como é que foi? Foi na vida sentimental, né? Num período em que estava ainda a me organizar, não é? E, consequentemente, conheci alguém, mas era um jovem com planos, projetos. Entretanto, encontrei alguém que depois a condição para namorar com ela tinha que ter algum bem financeiro. Sim, já sofri na escola, sim. Num caso, era para... O professor chamou-me para ler e eu não queria ler. E os colegas pressionaram-me para ler. E acabei lendo, mas só que não li com perfeição. Sim, estava ali a gaguejar, porque estava tímido, me sentia tímido. Sim, já sofri pressão social, sim. No âmbito de estar na sociedade em que a vizinhança tem pressionado por não ter saído de casa. Então, essa situação tem me deixado constrangido por ocupar meus parentes da mesma faixa etária e vejo que eles já saíram e eu não saí, então tenho sofrido aquela pressão por conta da vizinhança, tipo, Almeida, não sais porque a ver teus amigos e tal, mas eu não tenho me sentido pronto para sair, né? Eu tenho objetivos por alcançar, então eu tenho lutado para atingir meus objetivos e não optar por seguir essa pressão. Sim, já sofri e ainda sofro. Em casa, na escola, e tem sido meio, como pode dizer, incomoda, né? Sim, porque tem certas coisas que nos submetem os pais, né, para fazermos e que nós não queremos. Na escola também tem comentado, tipo, por que você não deixa de fazer isso? Como é que você é? Quando eu me sinto bem do jeito que eu sou, do jeito que eu faço as coisas, então pessoas me pressionam, tipo, tens que mudar um pouco a sua forma de ser, porque você é assim, mas assim. Sim, já sofri pressão social, sim. Tanto na família, relacionamento e a sociedade, sim. Bom, primeiro, na família, chega um momento em que, com certa idade, já se perguntam sobre o que é que você fez a nível de sucesso profissional, casamento ou familiar. Então, já sofri esse tipo de pressão social, sim, e
fora nesse ambiente? Uma das pressões das quais já sofri no passado foi em casa, assuntos religiosos. Isso tem gerado um impacto negativo para algumas famílias, a qual gerou na minha, mas foi possível reverter isso. Foi possível reverter isso através de uma conversa, né? Acabaram me entendendo. E como tem sido, por exemplo, ou o que já fez, digamos assim, ou deixou de fazer por se sentir pressionado por outras pessoas? Creio que já passou por várias. E como eu consegue? Acho que não deixei de fazer nada. Ter a minha vida com as pessoas, né? Porque eu sou, ou era uma pessoa muito fechada, muito na minha. Sim. Então a pressão social ajudou-te a desenvolver nesse aspecto? Sim. A me abrir mais com as pessoas, saber como é que é. Por exemplo, eu podia estar na rua sem saber onde ia, né? Eu tinha medo de dizer, olá, onde é que posso encontrar a rua Xixi? Não conseguia, preferia dar voltas, mas agora já consigo. Então me ajudou de uma outra forma, sim. Será que as pressões sociais, na sua opinião, podem influenciar ou ditar o nosso comportamento? Ou em algum momento prejudicar a nossa saúde mental? Pode sim, pode. Pode prejudicar, sim, claro. De que maneira? Se puder explicar. No sentido, por exemplo, eu tenho, como posso dizer, na escola, né? Costumo a dizer que eu tenho que diminuir um pouco a forma de comer, porque sou gordinha, essas coisinhas todas. Então isso me prejudica, porque, não sei, eu me sinto bem como eu estou, porque não quis ser assim. Então, de qualquer forma, me incomoda. E acho que prejudica também. Hoje em dia, o que eu falei anteriormente, as pessoas se relacionam por valores, mas em algum momento esses princípios são princípios ensinados em casa, a base, a educação de casa, não é? Os pais como apresentam, como é tratado no bolo, como é tratado a apresentação. Tudo isso pode fazer parte de uma pressão, não é? E como enfrentar essas pressões, digamos, para quem já sofre na pele isso? Eu acho que a melhor forma de enfrentar isso, primeiro, é passar a ter decisão própria. Uma pessoa com uma decisão própria, que não se deixa levar com ouvir dizer, uma pessoa que não se sujeita a desagradar a si mesma para agradar os outros. Essa pessoa pode vencer isso. Bom, eu acho que todo mundo deve seguir o tempo e fazer a pessoa deve seguir o cronômetro da sua trajetória. Não pode seguir as coisas de acordo com o que a sociedade vem impondo na vida de alguém. Então eu acho que isso são situações que nós devemos ignorar mesmo e seguirmos a nossa própria trajetória, porque se for assim sempre a tendência vai ser cair. É um pouco complexo encarar isso, mas conforme dizia, o foco e determinação é que pode como posso dizer, encarar isso. Essa pessoa determinada pode conseguir enfrentar as pressões sociais. Exatamente. Aqui nas ruas as opiniões foram vastas e bastante interessantes, conforme puderam ouvir e ver. No entanto, existe uma questão que ainda prevalece. Como enfrentar a pressão social e não se deixar influenciar por elas? Uma questão a ser respondida ainda hoje, aqui no programa A Hora da Malta. Nós devolvemos a palavra aí nos estúdios centrais, mas com promessa de voltarmos numa próxima edição com temas excepcionais. Até mais! Pois é, né? Você vê que todo mundo já sofreu pressão social, né? E quando se trata de família, como algumas pessoas falaram aí, há muita pressão no seio familiar. Vocês já sofreram pressão na família aí? Quem? Já, Mariam? Conta aí, o que aconteceu? Eu sofri pressão por lado da minha irmã. Nesse caso, ela era mais aberta e eu mais fechada. E ela me pressionou muito para roubar, porque íamos à escola e ali tinha
uma moça que vendia. Então, onde ela vendia, ela parava na esquina e falava assim, vamos chegar lá, eu converso com ela. E quando eu conversar com ela, você vai roubar e meter as coisas. Eu vou conversar com ela, distrair ela e você rouba. Exatamente. Você rouba. Eu, ok, tá bem. Chegávamos lá, roubavam. Tínhamos sucesso, mas chegou um dia que as coisas de tanto serem muitas, caíram pelas calças, pelas camisolas. E ela disse, ixi, Mariam, você rouba. Eu vou dizer, avô, quando eu chegar em casa. E mesmo assim, eu tive vergonha, apanhei aquilo que eu havia roubado, meti na minha pasta e fui-me embora, nem devolvi nada. E no dia seguinte, passamos por lá e ela disse que havia dito minha avó, mas na verdade ela não disse nada. E agradeceram a ela dando coisas, ela e comemos juntas as coisas que roubamos. Olha só, né? Olha a pressão, né? Que as pessoas fazem pela pressão. E você, Sara, o que aconteceu pela pressão familiar? Eu sofri a pressão familiar da parte da minha tia, me cobrava uma neta nesse caso, para ter um filho. Isso aí é comum. Exatamente. Eu perguntava para ela, mas eu só tenho 20. Ela dizia, todas as tuas amigas já têm filhos. Eu dizia, mas tia, não é possível, porque eu só tenho 20, eu ainda sou nova, quero estudar, ainda quero me desenvolver, quero ser alguém na vida. Mas no ouvido dela não entrava. Ela dizia, vais envelhecer sem filhos e tens que saber, quando completar 30 anos, não vai ser impossível você ter filhos. Olha só. E em cima disso que você falou, Sara, é uma pressão, Jéssica, terrível, que muitos jovens sofrem. Pressão para namorar, pressão para casar, pressão para ter relação sexual. E essa da pressão para ter filho é terrível, porque pela pressão muitos acabam, então conhece qualquer um, engravida, e aquela criança não tem um pai, não tem um cuidado. Aí olha só a destruição familiar, olha só o futuro comprometido daquela criança. Isso, né? Quando não há aquela pressão também para casar ou ir morar junto com uma determinada pessoa, né? Que depois ali no casamento, no decorrer do tempo, acaba sendo algo frustrado, é um relacionamento frustrado, e a pessoa que deu ouvidos àquela pressão ali dos familiares é que sofre, né? Os familiares também, e ela que está sofrendo por ter sido apressada, né, para dar ouvidos àquilo que falava. A pressão é terrível, né? Melaine, você quer compartilhar uma experiência, Melaine, sobre a pressão? Vamos lá. Sim. Bom, só acrescentando no que ela estava a dizer, eu também tive o caso de ser pressionada no caso da virgindade, né? As pessoas diziam, não, tem que ser agora, porque quando você completar 22 anos, já vai doer, essas coisas todas. Tipo, não... Tem muitos argumentos, né? Sim, diziam que tem que perder, tipo, virgindade tem que se perder cedo. E por conta das pessoas estarem a falar aquilo, né? Eu até já ficava a maquinar na minha cabeça e tal. Como é que pode ser? Só que dentro de mim eu já tinha esse, posso dizer, senso assim, né, de justiça. Eu não queria simplesmente que alguém me desvirginasse e terminasse por aí, né? Eu queria que fosse alguém que ia casar comigo. Então eu lembro que as pessoas diziam, não, casar, não, vais ficar para titia. Essas coisas que as pessoas falam, né? E chegou um tempo até que eu já maquinava na minha cabeça, quando eu completar 18 anos, o que eu posso fazer eu até prefiro me desvirginar assim, nem com o meu amigo, do que ser alguém que eu gosto dele, depois eu ficar com aquelas memórias na minha cabeça, né? Eu maquinava aquilo tudo, né? Mas graças a Deus eu não cheguei a ceder a essa pressão. E assim já descobrimos quem é a pessoa que não cedeu à pressão, né, dos amigos, dos colegas. Cuidado com a pressão. Cuidado, a pressão, ela destrói a vida de uma pessoa. Nós vamos rapidamente a uma música top, não é isso? Uma música Maning Nice, não sai daí não, tá bom? Logo após a música temos um intervalo e voltamos já dando um conselho, uma lição especial de como não se entregar à pressão social. Até já! Abre meus olhos só pra te
para te receber. Tudo que eu sou é graças a ti. Minha vida mudou. Eu hoje sou feliz, dá vontade de soltar, de pular de alegria, porque alguém comprou meu coração. E eu sei bem que é a palavra certa que eu preciso. Dá vontade de pular, de soltar de alegria, porque alguém comprou meu coração. E eu sei bem que é a palavra-chave que eu preciso pra sorrir em paz. Esse é o Espírito, esse é o Espírito, esse é o Espírito. Servir ao Rei, esse é o Espírito. Louvar ao Rei, esse é o Espírito. Glória ao Rei, esse é o Espírito. É o Espírito. Saio deste mundo só para me encontrar no teu. Oh yeah, teu amor é o que eu preciso pra viver. Hoje sempre sei que sim. Pai, tu és tudo para mim. Sem ti não sou feliz. És tudo que eu quero, o que desejo. Pai, tu és tudo para mim. Sem ti não sou feliz. És tudo que eu quero. Esse é o Espírito. Servir ao Rei, esse é o Espírito. Louvar ao Rei, esse é o Espírito. Glória ao Rei, esse é o Espírito. Esse é o Espírito. Servir ao Rei, esse é o Espírito. Louvar ao Rei, esse é o Espírito. Glória ao Rei, esse é o Espírito. E eu sei que aos seus pés é o único lugar que minha alma de verdade pode se sossegar. E eu sei que aos seus pés é o único lugar que minha alma de verdade pode se sossegar. É o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. É o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. Pressão social, esse é o nosso assunto hoje aqui na Hora da Malta. E vimos aqui no bate-papo, né, Jéssica, tantos tipos de pressão que a juventude sofre, né? Pressão para casar, pressão para trabalhar, né? Essa é até uma boa pressão. Tem que trabalhar, jovem. Mas pressão para namorar, pressão para perder a virgindade, pressão para roubar, como disse a Mariamo. Pressão, 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 pressão. Mas então, o que fazer, né, para não se deixar pressionar, não é verdade, Jéssica? Vamos ouvir deles o que hoje nos dá a certeza, né, de que eles não cedem mais à pressão. Então, qual é o vosso ponto de vista sobre isso? O que vocês acham, né? Vai começar a Sara, que o jovem deve fazer para não ceder à pressão? É não seguir a ninguém, é se deslocar de tudo, não seguir os conselhos dos outros. Boa, se afastar, exatamente. Perfeito. Tá aí uma orientação top. Marcelão, o que um homem faz? Nós homens se não cede à pressão é matreco, é tapada, não é homem. O que o homem faz para não ceder à pressão? Sim. Para o homem, eu digo para mim, né? Para mim, para não ceder essas coisas mais, é que eu descobri o valor que eu tenho. Boa. E quando eu descobri esse valor que eu tenho, agora já não preciso mais. Tá vendo? Através do valor, agora eu consigo me valorizar. E eu já não preciso mais dessas coisas. Eu me envolvi, queria fazer muita coisa irada. E isso
é que me garante. Boa, E até né? agora, comecei a colocar em prática, opa, valeu a pena. Através do valor. Hoje você sabe o valor que você tem, né? Claro. Boa, Marcelo. Na verdade, o matreco é aquele que cede à pressão de fato, de verdade. Mariam, e aí? Não se deixar influenciar, ser sábia, saber o que quer na vida. Então, tem que ter uma posição. Boa, isso aí, ter uma posição, saber o que você quer na vida, onde você quer chegar, isso aí ajuda muito, tá bom? Hawa! E aí, Hawa? Saber fazer as escolhas certas. É o conselho que eu dou. Sim. Tá certo, então. E aí, Jéssica? E agora vamos ouvir da Melanie, essa pessoa que não cedeu muito à pressão dos amigos e dos familiares, né? E mesmo que a pressão foi forte, né? Mas ainda assim, Melanie não cedeu. O que faz um jovem não ceder à pressão, Melanie? Bom, para mim, para um jovem não ceder à pressão, ele tem que ser definido, ou seja, saber o que quer para a sua vida e evitar. É claro, nem sendo mais novos, temos que pedir conselhos e por aí vai, mas quando a pessoa já tem essa definição, ela sabe, tem a noção do certo e do errado, ser definido. É isso aí, definição, né, Jéssica? Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos entender então como você pode não ceder à pressão? Também em cima do que nossos amigos falaram, é momento do Fica a Dica na hora da malta. É amigo, fica a dica, fica a dica. Os nossos convidados foram claros com cada orientação top e se você pegou, é fundamental. Resumindo tudo aqui, seja pressão familiar, pressão no namoro, você, moça, que o rapaz diz, me prova que você me ama. Vamos lá, tem que acontecer. Me dá o que eu quero, como disse a Sara, né? E por aí vai, tantas pressões. Pressão para roubar no trabalho, pressão para fazer o que é errado. Se a coisa é errada, a nossa dica para você é simples e objetiva. Não ceda à pressão. Resista, não ceda à pressão. Porque se você ceder à pressão, lá na frente você vai ter consequências ruins que você vai se arrepender. Né? É como bem disse a Melanie, você tem que ser definido, porque cada um faz as suas próprias escolhas e cada um vai viver com as consequências dessas escolhas. Então, hoje você pode fazer de tudo para agradar seus amigos, agradar alguém fazendo algo errado, mas depois é você que vai sofrer com isso, né? Por isso que tem muita gente na cadeia hoje, porque cedeu a pressão de alguém e foi roubar e cometeu algum crime, enfim, hoje está preso, entre muitas outras consequências. Né? É verdade. Então tá aí a resposta, não ceda à pressão, tá bom? E nós temos ensinado isso sempre para os jovens, né? A não se deixar influenciar pelo que é errado. Todos os sábados nós realizamos um encontro muito especial aqui no Cenáculo Maior e em toda a Universal, no país todo. Você pode estar com essa malta Maningnais, onde é uma Universal. A Universal nos cede esse espaço sábado para os jovens aprenderem, desenvolverem, aprenderem a se posicionar, né? Como disse, se não me engano, a Mariam, tomar posição e não ceder às coisas. Sim, para você ser um jovem posicionado nessa sociedade, esteja conosco sábado, 15 horas, aqui no Cenáculo Maior, nesse encontro Maningnais. Esse é o lugar onde vamos estar juntinhos e misturadinhos num só espírito, numa só vibe, né? Não é? Exatamente. E assim, malta, nós fechamos a nossa participação. Deixa eu agradecer os nossos convidados de hoje. Pessoal, muito obrigado, tá bom? Foi bom o nosso bate-papo. Valeu? Então, para você aí em casa, tchau! Nos vemos amanhã na Hora da Malta.